Olá, sejam bem-vindos ao canal Prazer TV, ao programa Tantra na Tailândia com Brahmananda. Brahmananda aqui. E hoje nós vamos conversar sobre 3 estágios de treinamento que são fundamentais para o yoga sexual. Lembrando, tudo que nós dividimos aqui sobre a sexualidade, sobre a prática, da sexualidade tântrica, é um yoga. Ele tem um objetivo maior. Não é para o seu prazer, não é para o seu deleite, não é para que você tenha mais orgasmos. É um yoga. É para sua união com o divino. E eu sei que muitas das vezes não é isso que você está procurando. A maior parte das pessoas que chegaram aqui não era isso que elas estavam procurando. Elas estavam procurando exatamente ter mais prazer, ter mais deleites, ter mais orgasmos. Elas estavam às vezes com a intenção um pouco distorcida, onde eles queriam, os homens queriam ser aqueles performáticos, aqueles pavões e dar muito prazer para as mulheres, porque é isso que está por trás do masculino. Muitas das vezes, até mesmo pela vontade de servir, o que está por trás, na verdade, é aquela necessidade de uma certa validação, de ser reconhecido como aquele cara, garanhão, o stallion. E está tudo bem, porque isso faz parte do amadurecimento, quando nós chegamos no Tantra. Mas está tudo bem assim, faz parte. Mas você não pode continuar nessa pegada, porque você perde a essência. Você perde a linha, que é uma linha tênue. Quando você não cuida da sua intenção, quando você não cuida realmente desse caminho que é um yoga. E me entendam bem, não tem nada de errado, com a vontade de ter orgasmos. Não há nada de... E os orgasmos, eles podem ser super curadores. E às vezes é uma necessidade mesmo de cura, de tantos bloqueios, de tantos traumas. E quando você entra em contato com a sexualidade, nesse sentido de se permitir ter prazer, de relaxar, de cuidar exatamente para dissolver esses bloqueios, esses traumas, para aprender a ter prazer, isso é muito válido. Isso é muito válido. Mas isso não é sexualidade tântrica. Isso é importante deixar claro, pelo menos do Tantra que nós praticamos. Porque nós temos uma classificação, que ela é mais ou menos comum, ela é entendida, que nós temos o Tantra da mão direita. Esse Tantra da mão direita, ele não tem a sexualidade, eles são celibatários. Todos os praticantes, eles buscam o celibato. E nós temos o Tantra da mão esquerda. O Tantra da mão esquerda trabalha com a sexualidade está presente, a sexualidade é um caminho. E dentro dessa mão esquerda nós temos o Tantra vermelho, que é o Tantra que é quase que hedonista mesmo, sabe? Que é essa coisa do prazer, que é essa coisa do orgasmo. Então eu preciso ter cuidado quando eu digo que esse não é o Tantra, porque existia essa dimensão, existia essa permissividade. Mas o Tantra é uma doutrina de libertação. Então quando nós olhamos para o Tantra, a forma como ele cresceu, as linhagens que se desenvolveram, as influências, por exemplo, xamânicas, que nasceram junto ali com ele no seu desenvolvimento, tudo isso vai influenciar e vai criar exatamente dimensões diferentes. Mas o Tantra é uma doutrina de libertação. E quando eu falo libertação é de moksha. Não é essa liberdade, eu sou livre para fazer o que eu quero. Não é essa libertação. É você simplesmente transcender totalmente a manifestação. E lembre-se, manifestação é Shakti. A consciência é Shiva. A partir do momento que nasce a dualidade de Paramashiva, que é a suprema consciência, a consciência pura. Então nós precisamos cuidar exatamente desse caminho, entender que o que nós queremos ensinar aqui, dividir com vocês, é esse yoga sexual que permite que se torne um crescimento, que esse caminho se torne um crescimento espiritual, de libertação, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Nós temos diversos casos de pessoas que tiveram realmente status elevados de consciência, que não tinham paciência para sentar e meditar, que não tinham paciência para percorrer um caminho ascético por causa das limitações que esse caminho traz. E que aqui, com o Tantra da mão esquerda, com esse yoga sexual, tiveram a possibilidade de conhecer essa perspectiva do ser, que normalmente não trava contato. Esse é um caminho válido. É um caminho que, quando é feito com consciência, com a intenção correta, é um caminho para o seu desenvolvimento, para o seu amadurecimento como ser. Só que é difícil, porque nós somos pegos pelo desejo, é muito difícil cavalgar esse dragão que é a sua sexualidade e os seus desejos. Mas é possível, basta a gente colocar ali a nossa força de vontade, nós colocarmos a nossa intenção, colocarmos o entendimento, a nossa consciência, o discernimento, para que a gente possa viver isso e ter exatamente os frutos
que a sexualidade nos oferece. A sexualidade é muito maior do que esses conceitos que nos querem vender, né, de conceitos biológicos que nós temos apenas para procriar ou apenas uma ferramenta de satisfação de seus desejos e seu prazer. A sexualidade está muito além disso. A sexualidade, ela traz essa energia criativa que ela pode ser utilizada para manifestação, que ela pode ser utilizada também para a sua evolução, quando ela é colocada na direção correta. E o Tantra que nós conversamos sobre aqui é sobre isso. E para isso a gente precisa, né, praticar alguns estágios de desenvolvimento que vai permitir nós termos uma maior capacidade de trabalhar não apenas a nossa energia sexual, mas a nossa sexualidade para ir caminhar nessa direção, para ter esses estados de consciência, para realmente transformar a sua sexualidade numa sexualidade tântrica. E o primeiro estágio de treinamento é exatamente o que nós chamamos de percepção. Porque se eu não tiver capacidade de perceber a energia, como que eu vou dar direção para essa energia? Como que eu vou transformá-la exatamente num potencial para que esses estados de consciência possam surgir a partir daquilo que eu faço com essa energia? E a maior parte das vezes a sexualidade está ali, está cheio de energia. E as pessoas não sabem o que fazer com aquilo, porque a cabeça delas estão voltadas apenas para o prazer, estão voltadas apenas para o prazer da sexualidade, para o momento que está ali, está vivido. E são tomados totalmente. Por isso eles ficam cegos. Totalmente cegos. Então o caminho de desenvolvimento é exatamente para tirar desse lugar onde você tem um grande véu. Você é tomado pela sua sexualidade, a vivencia de uma forma bastante primitiva, digamos assim, e exatamente não tira aquilo que ela tem como concepção que lhe é dado desde sempre. A percepção, esse primeiro estágio, é onde eu vou perceber a energia. E aí, a partir do momento, eu vou perceber as características da energia. Então, nós temos exatamente o nosso corpo prânico. Eu ainda vou trazer um pouco aqui, às vezes, dos kushas, de como que eles funcionam, até mesmo dentro da sexualidade. Nós temos um corpo prânico, prana maya kosha, é onde ele vai estar cheio de prana e energia. E essas energias, elas são movimentadas. E quando você dá a direção a essas energias, que você sublima, por exemplo, essas energias, você vai trazer para os chakras superiores, e dentro desses chakras, eles vão trazer exatamente essas qualidades que nós estamos conversando, que vai trazer estados alterados de consciência. Mas primeiro eu preciso perceber. E aí essas energias, tudo bem, muitas das vezes eu não percebo nem a energia. Eu não estou percebendo a energia. Não sei aonde ela está, o que ela está fazendo, como que ela está trabalhando no meu corpo. E aí eu começo a perceber a energia. E aí nós abrimos um leque, porque a energia ela vai ter características muito diferentes. Então, onde o chakra está, ela tem elementos diferentes. Os chakras trabalham com elementos diferentes. E essas energias elas vão tomar características desses elementos. Então, quando a energia está no Anahata, é muito diferente da energia que está no Muladhara. Então, começa a ter a percepção de todas essas características, de todas essas qualidades. E a partir daí eu tenho condição de dar direção a essa energia. E é exatamente ao segundo estágio, que é o estágio de controle. Eu preciso ter controle. Se eu vou levar meu carro de São Paulo para o Rio de Janeiro, eu preciso ter controle do carro. Senão, como que o carro vai chegar no Rio de Janeiro? Então, se eu quero sublimar essa energia, eu preciso ter controle dessa energia. E aí nós temos diversas práticas, exatamente para que possibilite você começar a controlar essa energia. E é por isso que o yoga é tão importante. É muito difícil nós conseguirmos desenvolver o yoga sexual sem a prática do yoga em conjunto. Porque é esse yoga que vai me ajudar, por exemplo, a perceber toda vez que eu estou fazendo, por exemplo, um Hatha Yoga, quando eu entro no asana, que é uma postura, essa postura ela vai evocar certas qualidades, digamos assim, né, como nós já conversamos, que vão ter correspondências com qualidades macrocósmicas. E essa qualidade, ela vai dar uma certa direção à minha energia. Então eu preciso perceber o chakra, eu preciso perceber a direção dessa energia, eu preciso focar minha mente nesse lugar. O Hatha Yoga, como era praticado antigamente, com essa intenção, com esse foco, com foco na energia, com foco no chakra, para entender exatamente como é que funciona aqueles elementos, para despertar, para trazer energia para aquele chakra. Isso te ajuda a desenvolver essa percepção, que vai facilitar em muito a percepção da sua energia, quando você estiver numa relação íntima. E a mesma coisa acontece com o controle. Porque normalmente o que vai acontecer numa relação sexual é o homem ter o seu pico, ter o seu orgasmo e ter a sua ejaculação. E nisso ele perde a sua essência, que é o ojas, que é de todo ser humano, mas ele perde muito, como nós já falamos em outros vídeos, nesse momento da ejaculação, e ele perde a energia. E a mulher também, quando ela tende a ter orgasmo, que ela consegue ter orgasmos,
Porque isso de você poder segurar sua energia, ela tem uma outra característica que é se adequar à sua curva de prazer do masculino à curva do prazer do feminino, que são muito distintos. Então, quando a mulher tem o orgasmo, se ela tiver um orgasmo mais no clitóris, ela também vai estar desperdiçando essa energia, ela também vai estar desperdiçando ojas. Muito menos do que o homem, mas ainda assim ela vai estar desperdiçando. Também é perda. Quando você tem controle, você pega essa energia e você vai levar essa energia para um outro lugar. Você vai sublimar essa energia, ou você vai alquimizar essa energia. Então, controle, para isso, nós temos várias práticas dentro do yoga, que é exatamente para que você comece a perceber, porque automaticamente isso acontece. Isso acontece até mesmo quando não tem relação com o yoga sexual. Quando eu estou praticando Tantra, eu estou trabalhando sobre energia, para pegar a energia da manifestação, para pegar essa realidade, aquilo que é disponível e utilizar a favor da minha transcendência. E tudo aqui é energia, é Shakti. Então eu pego essa energia e vou fazer com ela aquilo que é mais específico de acordo com a minha intenção. E pode ser até levar essa energia para um chakra, pode ser distribuí-la, tentar aprofundar nos meus corpos espirituais, pode ser desenvolver uma certa característica de personalidade que está relacionada com um chakra. Tudo isso eu consigo fazer tendo controle sobre essa energia, e utilizando a minha mente. E isso é muito importante, porque não existe yoga sem a sua concentração, sem o foco da sua mente. Você não vai conseguir trabalhar o yoga sem ter exatamente esse tune, esse ajuste, como aquele que você ajusta o volume ou a antena para pegar uma determinada estação de rádio. Você precisa também utilizar sua mente para colocar naquele objetivo, naquele objeto. E a partir daí dar direção para ela, para ter correspondência, ressonância com certas frequências do universo. Então você está trabalhando constantemente a sua mente. E a partir daí você tem um controle. Para que chegue então um terceiro estágio. O terceiro estágio é da canalização. E é exatamente, agora que eu tenho controle dessa energia, o que eu vou fazer com essa energia? Que era o que a gente estava falando. Qual direção eu vou dar para essa energia? E aí, a partir daí, pode ser simples de você utilizar uma oração. Quando você está ali com a sua parceira, se derretendo nela. Ou com o seu parceiro. Você utilizar uma oração. E essa oração, ou um sentimento de gratidão, vai te ajustar uma sintonia no seu anahata. E aí a sua energia automaticamente vai vir para a anahata. Isso é a canalização. Eu posso usar mantras específicos que vão trazer qualidades. Eu posso utilizar um mantra referente, um bija mantra referente a uma deusa, uma das Mahavidyas. Eu posso utilizar, por exemplo, para acordar na Shakti, naquela minha parceira, aquelas qualidades. Eu posso visualizar na minha Shakti um yantra referente a essas Mahavidyas, que representam o corpo da Shakti. Então, eu posso utilizar muitas ferramentas do Tantra e do Yoga que eu trago para a minha relação íntima. E é nesse momento que o Tantra acontece. O Tantra não acontece apenas quando eu estou ali com um jeitinho, tocando com carinho isso e aquilo, movendo energias, como se estivesse fazendo uma massagem. Não é isso. Ele é muito mais profundo. Mas para isso você precisa exatamente ter essas qualidades, de perceber a energia, de perceber os chakras, de ter controle sobre essa energia para que ela não seja desperdiçada, para que ela possa ser sublimada, para que sofrer a alquimia, mudança de qualidade de repente em um determinado chakra. E eu posso canalizar para dar exatamente essa direção. E muitas das vezes as relações tântricas, você vai combinar com as parceiras. O que você quer, para onde você quer levar essa energia, você vai fazer rituais. E o ritual, por exemplo, do Maituna é exatamente isso. Você vai estar trabalhando com os elementos dos chakras, você vai levar a energia pelos chakras até que você possa chegar realmente naquele momento onde não existe mais dualidade, e isso não acontece no Sahasrara. Então eu estou percorrendo todo o caminho com o Maituna, que para aí você tem um ritual que tem diversos elementos que precisam ser trabalhados para chegar nesse lugar. E você pode vivenciar o Maituna nessa forma, ou você apenas na sua relação, tendo entendimento dos chakras e tendo entendimento da energia, você realiza de uma outra forma ali com a sua parceira, com o seu parceiro, você vivencia de uma forma, vamos dizer, não ritualística, mas que você pode exatamente realizar por ter esse controle dessa energia. Então são esses 3 estágios de treinamento que precisam acontecer, que um yogi, porque nós estamos falando de um yogi sexual, e se você está praticando, você é um yogi, precisa desenvolver para ter essas qualidades. E muitas das vezes, a maior parte de vocês, eu entendo, não tem exatamente noção sobre o que eu estou falando, porque nunca vivenciaram. Vocês podem ter vivenciado relações maravilhosas, vocês podem ter vivenciado energias, movimento da energia, vocês podem ter vivenciado orgasmos maravilhosos, você pode ter tido até alguns estados de consciência, mas que muito provavelmente aconteceu por acontecer.
Você não sabia muito bem o que estava acontecendo. Aconteceu porque naquele dia, com certas qualidades que estavam ali disponíveis, a energia foi para aquele lugar e trouxe um determinado estado de consciência. E que tende, por causa dessa forma como aconteceu, ser superficial, não ser realmente profundo. A não ser o feminino. E isso é uma outra página. Porque o feminino é um ser tântrico por natureza. Então, quando ela consegue se abrir, se render, se disponibilizar para isso, muita coisa vai acontecer naturalmente, porque é parte da sua natureza. Só que quando ela conhece exatamente essas ferramentas e mecanismos, aí sim, esse vulcão acontece. Esse vulcão vai estar disponível para ela. Essa era uma palhinha que eu queria dividir com vocês exatamente para vocês entenderem como que nós trabalhamos, como que nós desenvolvemos o yoga e como que nós transformamos a nossa sexualidade num yoga sexual. Para que exatamente esse caminho seja um caminho válido. Que você vai ter os seus orgasmos, você vai ter o seu prazer, mas não é isso que está te dirigindo. Não é isso que está no controle. É você que tem um controle. É diferente, isso muda. Porque numa sexualidade comum, que acontece normalmente com 99% dos habitantes desse planeta, é uma sexualidade onde onde o ser humano, nós estamos falando de seres humanos aqui, é tomado pelo desejo, é tomado pelo prazer, é tomado pela sexualidade e ali vai. Aqui é o contrário. Você tem o controle do seu prazer, você tem o controle dos seus desejos e você dá direção para isso. E não tem nada de errado no controle, porque muitas das vezes hoje nós somos elevados que tem muito controle, ele cria exatamente uma coisa ruim que precisa se abrir mão. Porque na sexualidade, se você tiver lá com a sua parceira, principalmente as mulheres, começarem a pensar muito, a querer controlar muito a situação, tudo que está ao seu redor, se perde. Isso é verdade. Mas não é esse tipo de controle que eu estou falando. Estou falando de você ter controle sobre a sua energia. Mas que você ao mesmo tempo saiba relaxar e se render e se abrir para o momento. Então esses dois elementos eles precisam estar equilibrados. Então isso é uma outra ferramenta que você precisa aprender a utilizar para que sua sexualidade esteja aberta o suficiente para que essa energia tenha caminho para a direção que você quer oferecer. Então todos esses princípios nós conversamos no meu curso online que está disponível para quem quiser assistir. Nós também conversamos na mentoria com muito mais detalhe para que você possa realmente aprender a desenvolver essas questões, aprender a tomar conta da sua sexualidade, aprender a dar direção para a sua sexualidade, aprender a resolver, a dissolver certos bloqueios, certos traumas que estão ali. Tudo isso nós trabalhamos na mentoria. E também temos uma outra mentoria que está nascendo, que vai ser conversado para quem me acompanha no Brahmananda Yoga no Instagram. Brevemente eu vou estar anunciando outra mentoria que vai ser exatamente do Tantra Yoga, onde nós vamos mergulhar no universo do Tantra Yoga, nós vamos praticar yoga, nós vamos entender os sistemas do yoga, nós vamos entender a história por trás do yoga, vamos entender a sexualidade dentro do Tantra Yoga. Então muita coisa vai ser trabalhada exatamente para que você possa desenvolver o yoga, para que você possa se centrar, para que você possa ter um maior foco mental, para que você possa ter controle da sua mente, para que você aprenda a meditar, buscando essa transcendência, para que você observe, desenvolva, aprimore esse universo interior que é seu e que está aí disponível para você. Tá bom? Todos vocês que tiverem interesse, me sigam no Brahmananda Yoga no Instagram, Brahmananda_Yogi, e lá eu estou dividindo sempre ideias, conceitos sobre o yoga sexual, o yoga dos amantes, que eu chamo do yoga dos amantes, e também agora sobre o Tantra Yoga, sobre as práticas de yoga que precisam ser desenvolvidas para que nós possamos desfrutar de tudo isso que é nos oferecido, mas que nos pertence pela nossa própria natureza. Tá bom? Tchau.